Oi, Liana, tudo bem? Bom dia. Bom dia, querido. Que bom vê-lo. Bom dia, comunidade Fórum. Você é uma especialista em Lava Jato, quero te ouvir sobre Lava Jato, mas antes quero te ouvir sobre outra coisa. Eu mostrei agora há pouco, não sei se você viu, um vídeo de deputados, o Ricardo Salles, o Zucco e outros deputados da extrema-direita foram fazer uma visita no Pontal do Paranapanema e invadiram, quebraram trancas e entraram na casa de Sem Terra lá no Pontal do Paranapanema. As cenas são realmente chocantes. A gente vê nas cenas eles, olha lá, né, estão rompendo os lacres, inclusive assim, as pessoas reclamando. Né? Olha lá, vão lá, entram nas casas, tá lá, olha essa cena aqui. Você autorizou? Não foi autorizado. Reclamando, você tem autorização para estar aí dentro? Ele ignora e continua lá fuxicando a casa do Sem Terra. Um deputado pode invadir a casa de uma pessoa desse jeito? Mauro, já que você começou já com essa notícia, dê uma olhada no que eu mandei agora para o seu WhatsApp, por favor. Tá? Mas você não quer ir comentando enquanto vou vendo aqui, por favor? Não, Ah, já estou vendo que é você na fita. A gente não tinha combinado, tá? A gente não tinha combinado. olha, Eu nem sabia que eu ia perguntar começou isso. o dia assim, eu também sou obrigada a começar o dia assim. Pronto. A gente não tinha combinado. Conta para todo mundo Dê o a que notícia é. em primeira mão, Mauro Lopes. Dê a notícia em primeira mão. Deixa eu abrir aqui. A Liana entrou, deixa eu ver a data, ontem, com uma representação exatamente contra esses dois sujeitos, o Salles e o Zúculo, o Coronel Zucco, né, Tenente Coronel Zucco, eu não vou ler agora aqui, Liana, eu não tenho condição de ler, mas estou vendo que você entrou com uma representação no STF, né? Fala, É, conta o que foi. eu entrei com uma representação. Eu e meu querido é, amigo, desde que fui professora dele, doutor Igor Araújo, você já o entrevistou também. Tá. Entramos com uma representação criminal no STF. Pelos crimes de violação a domicílio, abuso de autoridade. Pedimos a punição, né, a responsabilização criminal dos dois, mas também nós pedimos cautelarmente que eles sejam afastados das suas funções na CPI do MST, porque nós fizemos isso, Mauro. Bom, os crimes estão evidenciados. O Ricardo Salles depois recusou que se tratasse de domicílio, mas a lei trata especificamente as hipóteses em que a gente considera casa. Então, houve violação da casa dos membros da Frente Nacional de Luta. Também houve, e isso é muito grave, esse procedimento ilícito do presidente, do relator da CPI do MST, esse procedimento ilícito, ele se deu em tese para produção probatória, para a instrução probatória do processo da CPI do MST. E isso é muito grave, porque então eles estão confessando que eles estão praticando crimes na qualidade de presidente e relator da CPI, em tese para instruir o processo. Entretanto, existe um princípio muito importante no nosso direito processual, que é o princípio da proibição da prova ilícita. Eles não poderiam produzir provas, e se produzissem as provas dessa maneira, essas provas não poderiam ser admitidas nesse procedimento investigativo, porque a CPI é um procedimento investigativo. No momento em que eles admitem que eles estão cometendo ilícitos para instruir a CPI,
no nosso entendimento, eles não têm condições mais de estar à frente dessa CPI, por isso nós estamos pedindo de imediato que eles sejam afastados das funções que eles exercem hoje nessa CPI. Estou vendo aqui, tá aqui, nossa, gente, Liana, o que é isso? Vou dizer para vocês, a gente não tinha combinado que ia ser nosso assunto. Ontem à noite nós encerramos nossa conversa combinando que íamos falar de Lava Jato. De Lava Jato. E eu falei, não, mas eu preciso ouvir a Liana sobre esse assunto. Então, está aqui, que tem a ver com a Lava Jato também, né? Vamos combinar. A Soraya está dizendo, mesma prática da Lava Jato, é o espírito lavajatista que essa turma tem. Olha, diz aqui, ó. Então, tá aqui, entrou ontem, Recife, 13 de junho de 2023. Que hora vocês entraram ontem, Eliana? Tem que olhar no documento de protocolo, foi à noite. Foi à noite. Entraram, então, ontem à noite, deixa eu me ver aqui o documento o recibo a 21 horas, 6 minutos e 14 minutos, 6 minutos e 14 segundos, e aí diz, aplicação das seguintes medidas cautelares à noticiada, aos parlamentares, né? Proibição, não, a CPI, né? A noticiada aqui, no caso, é a CPI? Não, são os parlamentares. Inclusive, a gente também pede ao final, porque existem medidas que a gente pede ao final do processo, como a punição, a aplicação das penas, inclusive a perda do mandato. Tá. E cautelarmente, é o que a gente pede de imediato. Proibição de frequência em assentamentos do MST ou outros movimentos sociais no campo, primeira medida cautelar. Segunda, proibição de manter contato com integrantes da Frente Nacional de Luta. E terceiro, suspensão dos noticiados, os dois, o Zucco e o Salles, de suas respectivas funções na CPI do MST. Muito importante, Liana. É impressionante como as mulheres dão um tom na CPI do MST, na vida também. Né? Realmente, mostrei aqui a Sâmia está sendo o grande destaque da CPI na confrontação com eles. Né? É excelente, a Sâmia está tendo um destaque maravilhoso. Aliás, eu gostaria muito de me solidarizar com a deputada Sâmia pela violência política de gênero que ela tem sofrido nessa CPI. Todas as mulheres, parabéns, me sinto muitíssimo representada. A Elisiane Gama, né, na CPI do 8 de janeiro, na CPI do golpe. Maravilhosas. Fez uma intervenção duríssima ontem, muito corajosa também no final da sessão. Liana, como é que rola isso lá no STF a partir desse ingresso ontem à noite? Agora vai ser distribuído, eu creio que eu não sei se já há outras medidas, acho que há outras medidas, eu não sei quem é o relator competente designado para esse caso, acho que já houve judicialização, se não me engano, a própria Sâmia judicializou pedindo que eles não fossem admitidos como presidente. Se já houver algum processo judicial, o relator designado ele já está prevento, ele já é competente para avaliar o nosso pedido cautelar. Se não houver, então vai haver o sorteio do relator e, a partir disso, ele fica prevento, ele se torna competente para conhecer qualquer pedido relativo a essa CPI. Perfeito. Então, estava esperando. Pelo que eu vi aqui, não vejo nenhuma notícia de que tenha alguém já designado lá. Vamos ver, vamos esperar. E aí, ele pode adotar essas 3 medidas cautelares, o juiz do Supremo, de imediato. Sim, claro. Perfeito. E me parece, claro, Mauro, que por eu ser uma parlamentar petista, as pessoas tendem a avaliar minhas ações por uma motivação, por um viés ideológico. Mas se você analisar os atos praticados por eles, de qualquer perspectiva, é absolutamente indefensável que o presidente da CPI
para fins de produzir provas para um processo de investigação, cometa ilícitos, admitindo expressamente que está cometendo ilícitos para fins de produzir evidências. Né? Isso é absurdo, isso já demonstra que eles não têm a menor condição, independentemente do espectro, podem ser substituídos por pessoas dentro do espectro da extrema-direita também, mas essas pessoas elas não reúnem condições mínimas para conduzir um procedimento investigativo, como é a CPI. Perfeito. Tem que ser afastados, né? Tem que ser afastados. Vamos esperar, vamos ver se o Supremo entra em campo ou não. Pois bem, Lava Jato. Lava Jato. Esta semana está prevista, ou na outra semana no máximo, as primeiras decisões do Conselho Nacional de Justiça em relação ao descalabro, né? Com atraso de 10 anos, mas tudo bem, né? Em relação aos descalabros da Lava Jato, espera-se que o juiz Eduardo Apio seja devolvido à 13ª Vara e que haja, na prática, uma intervenção do CNJ no TRF4, já é dada como certa no CNJ a punição ao desembargador Marcelo Malucelli, que é consogro do casal Moro e Rosângela Moro, que são pais da jovem que é casada com o filho do Malucelli, e ele vem atuando como uma mão longa, um preposto do Moro lá no TRF4. E aí tem Tony Garcia, tem Tacla Duran, os dois vão à Câmara, enfim. Como é que você está olhando este cenário, esse momento aí da derrocada final, o que parece ser a derrocada final da Lava Jato? Com muita apreensão. É importante a gente chamar a atenção, Mauro, para que essa correição extraordinária ela não tem precedente na história do nosso judiciário. Ah, não? Não. Não. Uma correição extraordinária dessa natureza, não apenas na 13ª Vara Federal, mas no TRF4 não tem precedentes. Então, a gente fala assim, 10 anos, com 10 anos de atraso, há 10 anos isso seria até impensável por nós. Realmente, assim, é uma situação... seguramente os indícios de irregularidade foram muito contundentes para levar a uma correição extraordinária como essa. É uma coisa assim surpreendente, nos enche de vergonha e, ao mesmo tempo, nos enche de esperança de que o judiciário tenha, a partir de agora, uma atuação mais escorreita, mais correta, porque é vexatório descobrir os bastidores de tudo que vinha acontecendo. São muitos os escândalos de corrupção não tornados públicos. É importante a gente dizer que Lula não é o único preso político do Brasil. Vamos lembrar da nossa querida Preta Ferreira, vamos lembrar de todas as pessoas pretas e pobres que são presas sem instrução probatória adequada, sem o cumprimento da ritualística processual. Nós fazemos referência, Mauro, a um fenômeno que é o fenômeno da elitização das garantias processuais. Então, as garantias processuais, que são aquelas que devem ser observadas em qualquer processo justo, elas são reservadas a quem tem bons advogados, a quem é rico. E, cotidianamente, as garantias processuais são desrespeitadas. Então, nós temos exércitos de presos políticos no Brasil, designados por raça e por classe. Então,
Mas, mesmo assim, o caso da Lava Jato é diferenciado porque havia um propósito político de comandar o país, havia interesses econômicos pré-determinados, grupos políticos desfrutando de favoritismo e um tribunal de exceção que tinha por objetivo tirar do pleito eleitoral o candidato que estaria eleito no primeiro turno. E as coisas aconteceram de um jeito, mas aí, à medida em que a gente vai desvelando esses fatos da Lava Jato, a gente também descobre que não era só isso. Não era só uma questão de desmontar a indústria nacional, não era só uma questão de entregar o pré-sal e a Petrobras para empresas estrangeiras, não era só uma questão de tirar a centro-esquerda do poder, um projeto trabalhista e popular do poder, também era uma grande fonte de renda por meio de corrupção. Então, só agora, nessa correção extraordinária, aliás, foi por isso que o ministro Luiz Felipe Salomão, ele determinou a necessidade de aprofundar as investigações dele, porque há um montante de 300 milhões de reais em multas judiciais, custas processuais e outras despesas judiciais que simplesmente a gente ignora quem sejam os destinatários. Nós não sabemos. Sexta-feira, a Porto Alegre, o ministro Luiz Felipe Salomão, até onde sei, vai acompanhado de uma equipe de investigadores para ir pessoalmente apurar o que aconteceu lá. A coisa é gravíssima, Liana, gravíssima. Sem precedentes na história do judiciário brasileiro, Mauro. Sem precedentes. É muito grave. Agora, sim, né? Como a imprensa não está alardeando muito, porque o procedimento está ocorrendo com discrição, até para poupar o judiciário como um todo. E porque o juiz Luiz Felipe Salomão é um juiz propriamente. Ele é um juiz, ele se comporta como um juiz deve comportar-se. Perfeito. Olha, como Eduardo Apio, que é um juiz por quem eu tenho profundo respeito. Você falou do Eduardo Apio, está aí a Lucília Matos dizendo, né? O advogado do Eduardo Apio é o nosso Serrano. Pedro Serrano é o advogado do Eduardo Apio. E ele disse isso, que o Apio perdeu o cargo de juiz por essa decisão do TRF4, está sem vencimento, que é um negócio. Liana, o que tem de juiz condenado por estupro, por assédio sexual, por roubo, que é aposentado com vencimentos integrais até o fim da vida. É chocante isso que fizeram com o Apio, né? Por conta de um trote que nem se sabe se foi ele que deu. Depois de tudo que o Moro aprontou, de tudo que a Daniela Hart aprontaram na 13ª vara. É chocante essa história, né? É chocante, mas acabou que foi bom, porque foi graças à grosseira arbitrariedade dessa decisão que nós conseguimos reunir as condições para se determinar essa correção extraordinária. Deixa eu parabenizar o nosso querido amigo, colega Pedro Serrano, dois advogados que eu quero parabenizar, o Pedro Serrano e o meu querido amigo e colega da UFPE, doutor Valber Agra, que assina a ação em que se pede a cassação dos direitos políticos de Bolsonaro, a sua inelegibilidade. Né? Então, parabéns também. Semana que vem, dia 22, julgamento, né? Dia 22. A gente podia convidar Valber, né, Mauro? Me passa o contato dele. Vamos semana que vem, né, vocês dois? Juntos Bora. Aqui? Fechou. Bora. Valber é maravilhoso. Estão pedindo um comentário seu sobre algo que eu mostrei ontem aqui, o Luciano Bispo. Mauro, e o juiz que expulsou um advogado, expulsou com polícia, né? Foi preso na prática. Por dar água a uma testemunha, gostaria de ouvir um comentário da maravilhosa Eliana. Eu mostrei ontem aqui este vídeo
Fiquei chocado, realmente, com o que aconteceu. Uma mulher, um advogado negro e o juiz branquinho, já dou o nome dele. Estela, no colo. Tira a água, que eu não autorizei. A água para eles é quando eu autorizo com um copo d'água. O senhor não está aqui para servir água para as pessoas, o senhor está aqui como advogado. Tá? O copo de convite não é autorizado. Tá? A função não é, o senhor não é servir água aqui. Como advogado, serviu, manda para o que eu quiser. Agora, não servir eles, eu concordo com o senhor. Tá. Agora, servir, o senhor deixa para o pessoal daqui, tá? O senhor faz seu trabalho de advogado aí, tá? Eu faço o serviço que eu quiser. Não, o senhor não faz serviço se o senhor quiser. Se o senhor não quiser que eu não sirva a ela, que inclusive está num momento debilitado, está quase chorando, por isso que eu ofereci água para ela, tudo bem. Sim, o senhor tem que requerer para mim. O senhor tem que requerer para mim, tá? O que eu vou fazer, se eu vou fazer trabalho de advogado, se eu vou fazer trabalho de serviçal, ou se eu vou limpar o chão da rua, não diz respeito. Não, o senhor está completamente enganado. Aqui dentro o senhor só faz serviço de advogado. Do contrário, o senhor é retirado daqui pela presidência. Entendeu? Por favor, os dois policiais, retire esse advogado aqui. Tá? Vou acionar a prerrogativa agora. Pode assistir esse vídeo. Não, pode tirar os dois. Você tinha visto os vídeos? Tinha. Fiquei chocado. O advogado é o Willer de Almeida, esse advogado, esse homem negro, que vocês veem ali, o advogado negro, foi dar uma água para a mulher que estava depondo, que estava chorando, e o juiz é Carlos Alberto Garcetti, primeira vara do Tribunal do Júri de Campo Grande. Eliana, é isso mesmo num tribunal? O juiz pode fazer esse tipo de coisa? Não pode. O deputado pode invadir casa de sem terra? Não pode. É uma coisa... Esse vídeo me faz tão mal que eu fico nervosa. Eu preciso de um tempo assim para eu fico nervosa assim, que você não está vendo, mas eu estou aqui me tremendo de raiva. A professora vai falar, tá certo? A professora de Direito Processual. Eu estou com muita saudade da sala de aula. Eu amo ser vereadora, mas eu estou com muita saudade da sala de aula. Então, se houver estudantes de Direito assistindo aqui, que certamente há, eu quero dizer a vocês, queridos estudantes, que o procedimento desse juiz é absolutamente legal. As funções dele na condução do processo, na presidência da audiência, porque ele preside a audiência, a presidência da audiência, ela se atém a questões de organização do processo. Servir água para uma pessoa que está emocionalmente debilitada não se enquadra nas ações que o Código de Processo explicita. A organização do processo não diz respeito a isso. Então, este juiz, com certeza, abusou de sua autoridade, violou o Estatuto da Advocacia. Eu quero parabenizar esse advogado. Eu aprendi com o meu professor de Direito Processual. Advogado não pode ter medo de juiz. Quem tem medo de juiz não é vocacionado para ser advogado. Então, Mauro, parabéns ao advogado que se comportou corretamente como ser humano e como advogado também. Eu espero que a OAB tome as medidas para defender esse advogado. Nem sempre a gente pode contar com a OAB. Aqui em Pernambuco, por exemplo, nas 2 vezes que eu sofri violência policial, como advogada, eu não recebi retratação da OAB, não recebi quando eu fui espancada com golpes de cacetete na reintegração de posse do Estelita, eu não tive retratação da OAB. Quando eu sofri, quando eu levei um jato de spray de pimenta, um palmo do meu rosto, eu não recebi retratação da OAB, porque a OAB entendeu que, embora eu estivesse lá como advogada também no caminho para prestar assistência jurídica para pessoas que estavam sendo detidas de forma ilegal,
a OAB entendeu que eu, por me identificar como vereadora, não fazia jus à retratação. Então, eu espero que a OAB de Campo Grande não se comporte com a baixeza da OAB de Pernambuco e faça a retratação desse advogado que merece ser retratado, porque senão os advogados vão começar a temer, a ter medo, a deixar de se comportar com a altivez que a nossa profissão nos exige, porque ser advogado requer muita altivez, muita hombridade. E quando a nossa entidade de classe não nos apoia e nos abandona, como sistematicamente a minha entidade de classe faz comigo, nós ficamos sem respaldo. É importante que haja uma entidade forte por trás de nós. Então, Mauro, este advogado, eu me sinto assim, o meu desejo é de abraçá-lo, parabenizá-lo, inclusive porque se nós temos uma testemunha, uma parte prestando depoimento testemunhal ou depoimento pessoal, e essa testemunha está emocionalmente debilitada, isso prejudica o depoimento, e o depoimento é prova. E a prova tem que ser produzida da melhor forma possível. Então, não só ele agiu corretamente como ser humano, de modo solidário a uma pessoa debilitada emocionalmente, como ele também agiu corretamente como advogado, porque ele deve zelar pela boa produção da prova. Dois, só para terminar, o juiz deveria ter tomado a iniciativa que o advogado tomou, porque se ele preside a audiência, ele não pode presidir a audiência apenas para ser autoritário, para ser arrogante e para ser violento. Ele preside a audiência para garantir que a prova seja produzida da melhor maneira possível. Então, ele tá aí, ó. O advogado, vocês estão vendo aí, é o Willer de Almeida, e o juiz é esse que vocês estão vendo aí, que não é a primeira vez que extrapola e que se comporta de maneira autoritária no seu juízo. A Carlos Alberto Garcetti, incrível. A Associação dos Magistrados do Mato Grosso prestou solidariedade ao juiz. Prestou solidariedade ao juiz, dizendo que ele botou ordem na casa. Vamos continuar nesse assunto aqui? A Associação dos Magistrados. Você me permite falar... Não, espera um minutinho só, Liana, por favor. Um segundinho. Deixa eu embarcar outra advogada para falar dessa história. Duas advogadas maravilhosas. Gente, são as mulheres enfrentando os fascistas na CPI do MST. É a Elisiane Gama batendo de frente com os golpistas na CPI do golpe. São vocês, mulheres advogadas, enfrentando a injustiça no judiciário. Quero trazer agora Maíra Recchia para participar dessa conversa aqui. Bom dia, Mauro. Bom dia, Eliana. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham aqui. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Legal. Você viu essa cena aí? Você estava vendo aí nos bastidores, né? Impressionante. Eu fiquei chocado quando eu mostrei o vídeo 2 dias atrás, na verdade. Eu estou estarrecida, assim, desde quando eu tomei conhecimento dessa prática ilegal desse magistrado, assim, eu acho que a gente tem que dar o nome das coisas como elas são. Para mim, há fortes indícios, inclusive, de injúria racial ou a própria prática de racismo, né? Um magistrado, ele não pode abusar do seu poder, e eu acho que ele incidiu aí na lei de abuso de autoridade, quando ele comete essa conduta não só indecorosa, como ilegal e quiçá criminosa aqui, com todas as vênias, com todo o respeito, quando ele utiliza da sua autoridade enquanto presidente de uma sessão, presidente de uma audiência, para atacar as prerrogativas da advocacia, para abusar da sua autoridade, para discriminar um advogado que estava ali no exercício da sua função, né, e utiliza esse poder de presidir a sessão para praticar todo tipo de conduta. É importantíssimo, como a Liana trouxe, que a OAB se manifeste. Eu sei que a Abracrim também já entrou com uma representação, também já fez nota, e é importantíssimo que a OAB, além de se manifestar, promova um desagravo público em favor desse advogado. A gente não pode mais aceitar
em pleno 2023, com a nossa Constituição aí valendo já há bastante tempo, que diz claramente que não existe qualquer tipo de hierarquia entre membros do Ministério Público, da advocacia e da magistratura, a gente não pode aceitar esse tipo de conduta elitista, esse tipo de conduta discriminatória, esse tipo de conduta indecorosa, para dizer o mínimo, né? Quando a gente, na realidade, aquele advogado, para além de estar exercendo o poder, a profissão dele, o direito dele ali em defender seu cliente, enfim, ele estava praticando um ato de boa-fé e de dignidade da pessoa humana, né? Você oferecer uma água para uma testemunha que está nervosa dentro de um ambiente que muitas vezes, ou de uma ré que está nervosa num ambiente que muitas vezes por ela é desconhecido. A gente precisa travar essa discussão, que as pessoas, os jurisdicionados, muitas vezes eles têm receio de comparecer a um fórum, receio de comparecer à justiça, porque não conhecem ali como que se dá, muitas vezes, um ato processual, uma audiência. Então, acho que para além da responsabilização desse magistrado, que ela é urgente, a gente também precisa discutir a responsabilização das pessoas que estavam ali e se omitiram. O Ministério Público estava ali e se omitiu ao ver todo esse tipo de abuso, tinha o dever legal de também interceder, sabe, e ponderar ali essa atitude completamente autoritária desse magistrado. Então, assim, é urgente que a OAB defenda as prerrogativas desse advogado, que esse advogado seja reparado civilmente, que esse juiz também responda administrativamente por todos os abusos que ele cometeu. Assim, é lamentável, uma cena lamentável, que mais uma vez acaba desqualificando nosso sistema de justiça, a exemplo do que Sérgio Moro fez, né? Então, deve ser da escolinha Sérgio Moro do ensino. Tipo, eu interrompi você, Liana, para convidar a Maíra, então te devolvo a fala. E aí queria te fazer uma pergunta, Liana, e depois Maíra também entra nesse assunto. Esse tipo de cena que a gente vê é uma exceção das exceções no judiciário, ou vocês se confrontam com juízes autoritários na prática da advocacia de vocês duas? Mas retoma a palavra, Liana, por favor. Não, primeiro, parabéns, Maíra, pela sua fala, excelente. Parabenizar também a atuação da Abracrim, que tem sido muito diligente em apoiar profissionais que têm as suas prerrogativas violadas. Eu quero só frisar, Mauro, repisar uma coisa que eu disse. O estado emocional da parte ou da testemunha influencia na produção da prova. Prova é uma coisa muito importante. O processo gira em torno da instrução probatória. Então, um depoimento pessoal ou testemunhal, eles são de máxima relevância na fase da instrução probatória. Então, veja, o juiz, ele se coloca como presidente da audiência para ser violento, arrogante e autoritário. Mas ele não se coloca como presidente da audiência para assegurar que a prova seja produzida da melhor forma possível. Ele foi omisso. Ao perceber que a parte estava, ou a testemunha, estava nervosa, ele deveria ter intercedido para garantir que ela tivesse condições de prestar o depoimento. Então, ele foi omisso e débil no exercício das suas funções de presidente e autoritário no exercício do excesso. Débil no que ele deveria, de fato, ter feito. E violento no que ele não poderia ter feito. Infelizmente, eu não vou dizer que é a regra, não é a regra. Nós temos muitos excelentes juízes e juízas, mas também, infelizmente, não é raro. É muito comum que uma testemunha, uma parte, ou mesmo advogado, sejam levados a uma situação de extremo emocional pela má condução do processo. Eu queria lembrar um caso de um juiz do Paraná, um juiz trabalhista do Paraná. Eu
gostava muito de trabalhar com meus alunos situações como essas, em que o juiz proibiu a parte, o reclamante, de participar da audiência de chinelo de dedo. E o reclamante, ele não tinha chinelo, ele não tinha sapato. Então, ele se ausentou da audiência, a audiência foi redesignada, o reclamante voltou com um sapato apertado, e estava cheio de jornalista na porta da Justiça do Trabalho, e ele disse, eu consegui um sapato emprestado, 3 números menor do que o tamanho do meu pé. E aí, quando ele entrou na audiência, o juiz, achando que ia fazer um papel bonitinho, tinha um par de sapatos usado dele para dar para o reclamante. E aí o reclamante se recusou a receber e falou uma coisa que eu sempre gosto muito de ensinar para os meus alunos, que para mim é o conceito de pretensão processual. Ele disse, eu não vim aqui para pedir um favor, eu vim aqui para exigir meu direito. E eu digo para os meus alunos, este trabalhador humilde, que não tinha dinheiro para comprar um sapato, que precisava usar chinelo de dedo no frio do Paraná, ele sabe mais o conceito de pretensão processual do que o juiz, que passou num concurso e fez uma faculdade de direito. Então, às vezes, as pessoas são turvadas, o conhecimento delas é turvado pelo preconceito, pelo racismo, pela misoginia, a um tal ponto, e mais, o judiciário, historicamente, é uma instituição elitista, racista, e isso faz com que estes juízes naturalizem essa visão de classe deles, a tal ponto que eles passem a confundir a ideologia reacionária, o conservadorismo com a lei. Então, é quase uma versão ainda sobrevivente do l'état c'est moi, le droit c'est moi. O direito sou eu, o direito é o que eu quero. Por isso é tão importante que as políticas de cotas tenham enegrecido as faculdades de direito. Isso vai repercutir nos concursos e na constituição futura do Judiciário, do Ministério Público. Nós precisamos enegrecer as instituições judiciais, nós precisamos abrir democraticamente, porque enquanto o Judiciário for uma instituição elitista, nunca fugirá do elitismo. Perfeito. Grande, Eliana. Grande. Eu acho que é isso. Acho que vocês duas vivem esse cotidiano. E é isso, né? Quem sustenta a justiça no Brasil não são os homens brancos. Importante deixar isso claro. Não são os homens brancos. E essa notícia que você traz, essa mudança que vai acontecer com as cotas, é muito relevante. Bom, eu vou liberar a Liana. A Liana, eu sei que está com a agenda de vereadora e jurista lá em Recife, tem que cuidar. Viu, Maíra? Mais cedo estava mostrando. A Liana, ontem à noite, entrou com uma ação no Supremo para o afastamento do Ricardo Salles e do Zucco da CPI do MST, porque fizeram um ato ilegal de invadir a casa das pessoas, né, do Sem Terra, lá no Pontal do Paranapanema. Vamos acompanhar, Liana, vamos acompanhar para e passo a evolução da sua ação. Parabéns. Obrigado, querida. Parabéns. Cheiro Mauro, cheiro Comunidade Fórum, Maíra, prazer grande, viu? Prazer é meu, querida.